agora a gente vai começar a fazer a cabeça do nosso dinossauro. E, novamente, a gente começa com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. 6 pontos baixos. Vamos puxar o fio. Vamos fechar aqui, vamos marcar o último ponto. E agora a gente vai para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, a gente vai fazer um aumento. Então, aqui, no primeiro ponto, o nosso primeiro aumento. No segundo ponto, o segundo aumento. E assim a gente vai fazendo em todos os pontos. 3 aumentos, 4 aumentos, aqui 5 aumentos e no último ponto do marcador, o nosso 6º aumento. Agora, a gente puxa bem para fechar aqui o anel mágico bem fechadinho e ficamos com 12 pontos nessa segunda carreira. Agora, a gente vai fazer aquele aumento clássico, né, de um ponto baixo e um aumento. Ó, então, um ponto baixo e um aumento, e a gente vai repetir por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. E aí, no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Carreira finalizada, fizemos um ponto baixo entre os aumentos e ficamos com 18 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer mais 2 carreiras de aumentos. A próxima com 2 pontos baixos entre os aumentos e depois mais uma com 3 pontos baixos entre os aumentos. Então, a próxima com 2 pontos baixos e um aumento. E aí, a gente repete por toda a volta. E aí, mais uma com 3 pontos baixos entre os aumentos. Carreirinhas finalizadas. Então, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos e aqui na última carreira, 3 pontos baixos entre os aumentos. Agora, a gente vai fazer 3 carreiras de pontos sobre pontos. Então, a carreira 6, a 7 e a 8 de pontos sobre pontos com 30 pontos baixos, tá? Então, só fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto por toda a volta. Carreirinhas finalizadas, então, fizemos aqui 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, aqui vamos marcar o último ponto. E cada carreirinha aqui com 30 pontos baixos. Agora, vamos para a próxima carreira, que é uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, olha só. Um ponto baixo, primeiro aumento, um ponto baixo, segundo aumento, um ponto baixo, terceiro aumento, um ponto baixo, quarto aumento, um ponto baixo, quinto aumento, um ponto baixo, sexto aumento. Então, fizemos aqui um ponto baixo e um aumento 6 vezes. E agora, a gente finaliza a nossa carreira com pontos baixos. Então, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e aqui por último, para finalizar a carreira, 18 pontos baixos. Então, a gente fecha a nossa carreira com 18 pontos baixos. E ao todo aqui, a nossa carreira ficou com 36. Agora, a gente vai para a próxima carreira, que também é uma carreira de aumentos. Nós vamos fazer agora um aumento e 2 pontos baixos, 6 vezes também. Ó, então, a gente começa aqui com um aumento e agora a gente vai fazer 2 pontos baixos. Então, eu fiz o primeiro aumento, 2 pontos baixos, segundo aumento, mais 2 pontos baixos, o terceiro aumento, mais 2 pontos baixos, o quarto aumento, mais 2 pontos baixos, o quinto aumento, mais 2 pontos baixos. Agora, o sexto aumento e os últimos 2 pontos baixos. Deixa eu refazer esse aqui, que ele ficou meio frouxo, essa alcinha aqui.
aqui é um aumento e 2 pontos baixos. Ó, então ficamos assim. Um aumento e 2 pontos baixos 6 vezes. E agora a gente fecha a nossa carreira de novo com pontos baixos. São 18 ao todo. Carreira finalizada. Ficamos aqui ao todo com 42 pontos baixos. Agora vamos para mais uma carreira de aumentos. Essa daqui nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento e mais 3 pontos baixos. Então, nós vamos começar 3 pontos baixos e um aumento e mais 3 pontos baixos. E aí, a gente vai ter que repetir isso 6 vezes. Então, 3 pontos baixos e um aumento, mais 3 pontos baixos, tá? Então, essa é a sequência que a gente vai repetir. Então, a gente começa de novo, com 3 pontos baixos e um aumento, que esse é o nosso segundo aumento, mais 3 pontos baixos. Aí, a gente começa de novo, mais uma. 3 pontos baixos. Aí, esse aqui é o nosso terceiro aumento, mais 3 pontos baixos. Aí, vamos repetir a sequência. 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Esse aqui é o nosso quarto aumento. Depois, mais 3 pontos baixos. De novo, a nossa sequência. 1, 2, 3 pontos baixos. Nosso quinto aumento. E 3 pontos baixos. Vamos repetir a última sequência. 3 pontos baixos. Peraí que esse ficou frouxo aqui, deixa eu voltar. Ó, então, vamos repetir a última sequência. 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento, que esse é o nosso sexto aumento. E aí, por último, 3 pontos baixos. Então, carreira finalizada. E aqui, nós ficamos com um total de 48 pontos baixos. Agora, a gente finalizou aqui as nossas carreirinhas de aumentos. E nós vamos fazer agora 7 carreiras retas. Então, são 7 carreiras de pontos sobre pontos com os nossos 48 pontos baixos. Fim das nossas 7 carreirinhas. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 48 pontos baixos. Agora, vamos fazer uma carreira de diminuições. E nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, a gente vai continuar 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E na próxima, a gente vai fazer 42 pontos baixos. Carreirinhas aqui finalizadas. Então, fizemos uma carreira com 6 pontos baixos e uma diminuição. E mais uma carreira aqui de ponto sobre ponto com os nossos 42 pontos baixos. Agora, aqui eu já testei aonde nós vamos colocar os olhinhos. E aqui, ó, nós temos aqueles primeiros aumentos, ó. Então, aqui tá o primeiro aumento, aqui o segundo aumento. Então, eu vou colocar um olhinho em cima do segundo aumento. Depois, o outro olhinho, eu vou colocar em cima do quinto aumento. Então, um olhinho vai em cima do segundo aumento e o outro em cima do quarto aumento. Os olhinhos que eu vou colocar aqui são esses aqui, são olhinhos com trava número 14. A cor que eu tô usando aqui é uma cor de castanho, mas você pode usar o que você quiser. Eu gosto de olhão, tá? Então, vai ficar um bichinho com olho bem grande, mas você pode fazer até com os olhinhos número 10, também dá muito certo, tá? Então, aí você que escolhe. Ó, o meu vai ficar assim, bem olhão mesmo. Olhinhos colocados, trava já fixada e eles ficaram assim. Aí, agora é só a gente colocar o enchimento e a gente vai fazer sequências de carreiras de diminuições aqui. Então, nós fechamos com 42 pontos baixos e nós fizemos aqui, na última carreira de diminuição, foi 6 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição.
E aí, a gente vai repetir isso por toda a volta, e aí a gente vai fazendo sequências de diminuições. Então, essa aqui, 5 entre as diminuições, depois a próxima, 4 pontos baixos entre as diminuições, depois 3, 2, 1, e aí a gente reduz todos os pontos. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras de diminuições, vou deixar só a última para terminar com vocês, e aí a gente vai colocando o enchimento também à medida que a gente for diminuindo. Quase finalizadas aqui as nossas carreiras de diminuições. E nós começamos aqui em cima com 5 pontos baixos entre as diminuições, depois 4, 3, 2 e aqui por último 1 ponto baixo entre as diminuições. E aqui nós estamos com 12 pontos baixos. Agora nós vamos fazer a última carreira de diminuições, que é basicamente diminuição em todos os pontos. Então, em todos os pontos de base, nós vamos fazer uma diminuição. Então, essa última carreirinha aqui são 6 diminuições. Ó, então, a gente vai diminuindo em todos os pontos, deixando o fio bem tensionado para não ficar buraquinho. Aí, antes de finalizar, se precisar, a gente coloca mais enchimento. Esse aqui é a quinta diminuição. E agora, vamos para nossa última diminuição da carreira. Então, é só fazer aqui o nosso último ponto de diminuição. Vou deixar o fio suficiente pra gente fechar com o nosso anel mágico falso. Ó, o meu aqui, ele tá um pouquinho sem enchimento, eu vou colocar nesse buraquinho aqui um pouquinho mais de enchimento. Enchimento colocado. Agora, a gente fecha com o anel mágico falso. E agora, só puxar, que aí fecha o nosso anel. E aqui a gente arremata o mais uniforme possível, porque essa parte aqui, ela vai ficar exposta, tá? Ela não vai ficar escondidinha, vai ficar pra trás da cabeça. E agora tá pronto. A gente pode fazer alguns detalhezinhos em branco aqui em volta do olho, tá? Mas isso aí é completamente opcional, fica a seu critério. E agora a gente vai passar para a parte da montagem. Fiz aqui uns detalhezinhos nos olhinhos aqui com o fio branco, né? Mas como eu falei, é opcional, tá? E aí você faz do jeito que você achar que fica melhor. E aqui eu já alfinetei a cabeça no corpinho. Então, é importante a gente verificar se a cabeça tá reta, tá? Se ela não tá com o olho mais pra cima, se ela não tá torta, tá? Na parte de trás também a gente precisa verificar se tá tudo retinho. Coloquei bastante alfinete pra não sair da posição que eu coloquei, tá? E aí, então, agora a gente vai costurar. E aqui pra costurar é bem simples, bem tranquilo. A gente só precisa manter na posição que a gente alfinetou, por isso que eu coloquei bastante alfinete para ele ficar bem seguro. Então, aqui, ó, nós vamos pegar uma vez na cabeça. Ó, tá vendo? Uma vez na cabeça, e aí a gente vai passar o fio pelo corpo. E a gente vai repetir isso por toda a volta. Uma vez na cabeça, e aí a gente vai vendo a posição certinho que tá ficando o corpo, pra gente não alterar essa posição que a gente colocou. Então, a gente vai fazendo isso por toda a volta. Eu vou dar uma acelerada pro vídeo não ficar muito longo. Antes da gente finalizar, é importante a gente colocar um pouco mais de enchimento aqui, para que o pescocinho fique bem firme depois e não fique uma falha aqui no pescoço. Ó, então ficou assim a nossa costura. Agora é só a gente arrematar aqui e esconder o fio. Agora nós vamos posicionar e colocar o rabo, né, a cauda do nosso dinossauro.
E aqui eu coloquei um pouco de enchimento, se precisar colocar mais, a gente coloca antes de finalizar a costura. E aqui também aquela mesma coisa, a gente tem que colocar e alfinetar. A cauda, ela vai aqui na parte de trás e é importante a gente colocar numa posição de que ele fique sentado depois, tá? Então, a gente põe ele numa superfície reta, porque se a gente colocar o rabo muito pra cima, ele vai ficar muito deitado, tá vendo? Vai ficar muito deitadinho assim, a hora que a gente colocar ele sentado. Então, a gente tem que colocar o rabo numa posição que ele fique certinho. Aí, agora, a gente olha se tá no meio, né? Posicionado aqui, mais ou menos no meio do corpinho, ó. A gente observa. Olha por cima, assim, se tá realmente alinhado com o corpo. Aí, agora, depois de alfinetado, observa se tá na posição certinha, se ele vai parar sentado, bonitinho. Ó, então, tá na posição, observa, assim, se tá realmente certinho, né? Olhando daqui, a cauda tem que estar mais ou menos no meio dos olhinhos, ó. A gente olha mais ou menos nesse rumo aqui e verifica se a cauda tá nessa mesma posição. Lembrando que antes da gente finalizar a costura, a gente coloca, né, ajusta a quantidade de enchimento. Então, a gente começa aqui, aí a mesma coisa, a gente pega uma vez no corpo e uma vez na cauda. Uma vez no corpo, uma vez na cauda. Aí, se você já quiser pegar da cauda e já passar pelo fio do corpo, já economiza um pouco mais de tempo. Fica mais fácil também, ó. Então, peguei na cauda, já passo por dentro do pontinho do corpo e vou fazendo isso. Então, eu vou fazer isso por toda a volta. Sempre observando se continua reto, se a gente tá saindo do rumo. E é isso, assim até o final. Cauda costurada, e ela ficou assim, toda bonitinha. Agora, a gente vai passar pros braços e pernas. Primeira coisa, eu vou fazer uma alteração aqui no braço. A gente tinha deixado ele dessa forma, né? Então, nós vamos colocar mais enchimento e vamos fechar essa parte de cima, porque eu decidi colocar as patinhas articuladas. Então, olha só, nós vamos fazer assim, nós vamos colocar mais enchimento aqui. E agora, aqui, a gente vai juntar essas duas partes e a gente vai fazer uma costura aqui. Ó, a gente vai juntar aqui. E a gente vai fazer uma costura, unindo essas duas partes. Finalizei aqui, o bracinho ficou assim, agora é só a gente fazer o outro do mesmo jeito. Finalizados aqui os nossos bracinhos, agora é só a gente alfinetar e costurar no corpo. Alfinetados aqui, então a gente observa se ele está certinho, posicionado na lateral do corpo. E daí você decide também, se você quiser colocar ele mais pra frente ou mais pra trás, fica a seu critério. Na articulação é importante a gente passar os fios no mesmo ponto, para ele conseguir girar com mais facilidade, ó. Esse aqui, eu passei tudo no mesmo ponto, tá vendo aqui? Passei umas 3 vezes no mesmo ponto e ele ficou girando bem facinho. Esse outro aqui, eu já fiz passando em vários pontos diferentes e aí ele não gira com tanta facilidade, ó, tá vendo? Ele já fica um pouco preso, ó, às vezes você põe ele não para. Por quê? Porque esse aqui eu passei em vários pontos, que não é a maneira certa de fazer. Depois eu testei e aqui eu passei num ponto só e ele gira, ó, com muita facilidade. Então, a gente precisa fazer assim, passar sempre no mesmo ponto. E agora aqui, eu vou pegar uma agulha grande, tá? Se você não tiver essa agulha grande, com a pequena também dá pra fazer. E aí, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou inserir aqui na parte de trás do corpo. E aí, nós vamos inserir aqui no bracinho. Nós vamos sair aqui dentro, né, bem no meio aqui do nosso bracinho. Eu saí aqui mais ou menos na segunda carreira, tá vendo? E aí, a gente vai deixar um pedaço de fio aqui pra gente poder arrematar depois. E agora aqui, a gente vai pegar no ponto do lado e aí a gente vai sair lá no outro bracinho. Bom, então, mais ou menos aqui na segunda carreira do nosso outro bracinho. E aí, pra gente fazer essa articulação simples, a gente vai fazer esse movimento de passar, de voltar
num bracinho e outro várias vezes. Então, a gente passa, ó, atravessa de um bracinho pro outro e a gente vai fazendo isso várias vezes até a gente sentir que tá bem firme, que tá bom, que a gente já pode arrematar, tá? Pelo menos umas 5 vezes pra ficar bem firme. Então, a gente coloca assim e aí os bracinhos a gente consegue uma certa articulação com eles. Olha só que fofo. Agora a gente vai colocar as perninhas. E as perninhas é do mesmo jeito, tá? A gente só posiciona, só que as perninhas nós vamos posicioná-las para que elas fiquem do ladinho assim, sabe? Sentadinho, para que ele fique sentadinho. Então, a mesma coisa, a gente posiciona na lateral e alfineta. Perninhas fixadas aqui na lateral do corpo. E eu já amei, assim. Ai, meu Deus, olha que gracinha, ficou tão cutie. Ai, cuti-cuti, muito bonitinho. Aí a gente observa se ele senta, tá? Se ele fica certinho sentado. E agora a gente faz a mesma coisa. E é importante a gente conseguir passar todos os fios no mesmo ponto, para que a articulação, para que a gente consiga girar bem a perninha. E aqui a gente consegue ter aqui o movimento das nossas perninhas. A gente pode deixar ele assim, em pezinho, ó. Ou a gente pode deixar ele sentadinho. Fofo, né? Agora falta só a gente fazer as escamas aqui na parte de cima. Vamos fazer agora a parte das escamas. E eu fiz aqui 46 correntinhas, ou seja, são correntinhas suficientes pra gente percorrer aqui do meio da testa, toda a parte de trás, até chegar aqui na ponta do rabinho. E agora a gente vai subir as escamas. A cor que eu tô utilizando aqui, eu não tenho rótulo aqui, mas esse aqui é o cheddar. É um amarelo mais escuro, uma espécie de um amarelo queimado, meio puxado pro laranja. E aqui, depois dessas 46 correntinhas, nós vamos começar aqui com um ponto baixo, ó. Então, a partir da segunda corrente, contando da agulha, um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um leque. Então, eu vou pular um ponto, ó, vou pular um ponto de base, vou pegar no próximo. E aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes e vou fazer um picô. Vou prender na base do ponto para fazer aqui o nosso picô. E vou fazer mais 3 pontos altos. 2, 3. Ó, então ficamos com o nosso lequezinho assim. Agora, eu vou pular aqui mais 2 pontos de base e vou pegar no terceiro, ó. Eu vou pular 2 pontos de base e vou pegar no terceiro ponto. Ficamos assim. Agora, eu faço outro leque. Para começar o leque, eu pulo um ponto só. Então, ao invés de eu fazer nesse, eu faço no próximo. Pulei um ponto, vou fazer mais um leque. E o leque é 3 pontos altos. Aqui na parte de cima, um picô com 2 correntes. Então, a gente faz 2 correntes e prende na base. E depois, mais 3 pontos altos. Observe que eu tô fazendo tudo no mesmo ponto de base. Para emendar o leque, a gente pula 2 correntes. Então, vou pular 2 e vou emendar na terceira. Para começar o leque, a gente pula uma corrente só. Ó, para começar o leque, eu vou pular essa e vou pegar na outra. E assim a gente vai fazendo até o final das correntes. Porque aí depois a gente costura isso aqui lá no nosso dinossauro e vai formar as escamazinhas na parte de cima. Terminei aqui, cheguei aqui no final, fiz um ponto baixíssimo. Agora eu vou deixar um fio um pouco mais longo pra gente poder costurar com tranquilidade. E agora a gente precisa só emendar, posicionar ele lá nas costas do nosso dino e
costurar. Então, agora entra a nossa habilidade de costura. Ó, e aí ele ficou assim. Todo bonitinho. E agora a gente só coloca lá nas costas do nosso Dino. Alfinetei aqui, ó, e aí ela vai ficar assim, todas as escamas. E aí a gente começa a costurar aqui da base e a gente toma cuidado para ele ficar bem certinho, bem retinho aqui na parte de trás, ó. E vai ficar assim, tá? Então eu vou costurar o meu aqui e já volto para mostrar o resultado para vocês. Ficou assim as escamas costuradas, então eu costurei ao longo de todo o corpinho e elas ficaram assim pra cima, super bonitinhas, bem alinhadas, ó, na parte de trás do corpo. E é isso. Agora falta a gente terminar aqui a parte do rosto, que nós vamos colocar o nariz. Tá faltando o nariz aqui. Então, pra fazer o nariz, nós vamos fazer bem simplesinho. Deixa eu tirar daqui, que senão ele fica tentando focar. Nós vamos fazer, vou deixar um pedaço de fio pra gente poder arrematar depois. E nós vamos fazer 4 pontos baixos no anel mágico. Então, eu fiz aqui o anel mágico. Agora aqui, 1, 2, 3 e aqui 4. Aqui a gente deixa um pouquinho de fio pra gente poder costurar depois. E aí vai ficar assim. Vamos puxar o nosso anel, não precisa fechar, tá? Emendar um no outro. E vai ficar assim a nossa narina. E aí a gente faz 2 pecinhas dessa daqui pra gente poder costurar. Narinas prontas, agora a gente vai alfinetar pra gente poder costurar. Ó, então a gente coloca o lado do avesso pra cima. E aqui a gente vai posicionar ela mais ou menos na ponta do nariz. Eu vou colocar aqui, vou pegar como referência o olho, tá? Eu vou colocar mais ou menos aqui no meio do olho. E aqui é meio que no olhômetro mesmo, tá? A gente olha, posiciona certinho. Pra gente poder fazer. Mas é mais ou menos no olho. Porque como as carreiras são em espiral, não dá certo pra você colocar, tipo, na mesma altura de carreira. Ó, tá vendo? Mais ou menos o meio do olho, cada uma delas, na ponta do nariz. E aí vai ficar assim. E agora é só a gente costurar. E aí, pra costurar é simplesão também, do mesmo jeito que a gente costurou as outras partes. Finalizado aqui o narizinho. E eles ficaram assim, cada narina. E agora, eu vou colocar cílios aqui na parte de cima da nossa dinossauro. Eu vou usar esses cílios aqui, ó, que eu comprei bem xing-ling mesmo, tá? Então, não são daqueles cílios caríssimos. Acho que eu paguei R$2 no par. E eu vou usar esse aqui, ó. E eu vou tentar colocar eles aqui nos olhinhos da nossa dinossauro. Vou pegar aqui um parzinho. Nós vamos organizar para colocar ele ali. E para colar esses cílios, eu vou fazer assim, vou deixar os cílios aqui, reservadinhos. E eu vou passar um fio preto em cima, nessa parte de cima aqui dos olhinhos, para fazer mesmo uma espécie de contorno. Então, vou pegar aqui mais para trás, pra gente poder arrematar depois. E nós vamos fazer assim. Ó, aqui eu cortei os cílios no meio, tá? Então, ele tava assim, eu cortei. E agora eu vou posicionar ali e vou colar. Gente, olha isso! Eu não testei, tá? Então, aqui é a minha reação real. Vocês viram que eu cortei os dois, coloquei os dois, porque os cílios que eu comprei, eles são fininhos. Então, assim,
Eu achei que ele tinha ficado muito ralinho, mas olha isso aqui, gente! Ai, meu Deus, que lindo que ficou! Nossa! Eu amei! Eu achei que ficou... Meu Deus, que espetacular! Nossa! Muito delicado, olha isso! Agora eu vou colocar na outra, do mesmo jeito, no outro olhinho, do mesmo jeito que eu coloquei nesse daqui. E já volto para mostrar como ficou o resultado para vocês. Vim aqui dos nossos cílios, colei os dois, ficaram assim. Gente, eu tô apaixonada por esses cílios. Olha que gracinha que ficou, deu um toque todo especial. Coloquei aqui uma sobrancelha bem discretinha, usei a mesma cor das escamas aqui. E agora, nós vamos fazer uma espécie de boca, que é também opcional, tá? Eu vou meio que adaptar aqui uma boca em vermelho pra colocar na nossa Dino, pra ela ficar bem feminina. O fio que eu vou usar é o vermelho, é esse aqui, 3583. Mas você pode usar qualquer tom de vermelho que você quiser, que você marca ou escolhe aonde vai ficar a sua boca. Ó, então eu fiz aqui meio que 2 triângulozinhos e agora a gente faz alguns pontinhos aqui no meio pra tampar essa parte que tá mostrando aí a cor da pele. Se gostou de executar essa peça, não se esquece de deixar o like nesse vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e, claro, né, esses conteúdos podem chegar a mais e mais pessoas e ajudá-las também. Muito obrigada! Assista aos outros vídeos do canal se esse foi o seu primeiro vídeo e a gente se vê na próxima aula. Beijos, tchau crocheteiras e crocheteiros também!